Contudo, me chama muita atenção, o aumento de pessoas em situação de morador de rua, de Uhum. indigentes na nossa cidade. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o problema e sobre essas amarras. Até o STF já emitiu decisão específica para Balneário Camboriú em relação ao trato das pessoas em situação de rua. Balneário Camboriú ganha destaque até no STF, para tu ver. Vamos supor que a pessoa comprou um produto na Shopee, por exemplo. Botaram entregue, mas ninguém recebeu, se sumiu o produto. O Procon pode resolver isso aí pra ele? Tiago, lembro da primeira nosso caso ali. Quem não pode, no final dos contas, pagar a conta é o consumidor. Ah, e quem que é o responsável? É a transportadora ou é a empresa? Para o consumidor, tanto faz. Ele tem que recuperar o dinheiro dele. Quem Hum, recebeu o dinheiro? a Shopee? A Shopee. Se tu quiser, por exemplo, fazer um dia assim, eu quero saber por que por que colocaram essa praça aqui. Tu pode pedir para a prefeitura te explicar. Tudo é público e a prefeitura tem prazo para te responder e tem que te responder. Inclusive lá no Procon a gente recebe bastante coisa, muitas denúncias para a gente fiscalizar. A Uhum. gente sempre responde os consumidores, orientando e falando que a denúncia já então foi eventualmente fiscalizada, o ambiente foi autuado, foi fechado e a gente mantém o consumidor orientado e atualizado. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E o meu convidado de hoje é um convidado com muitos talentos. Ele é empresário, advogado, político e está como diretor do Procon aqui de Balneário Camboriú. Eu tenho a satisfação de receber meu amigo Bruno Costa. Tudo bom? Tiagão, obrigado pela recepção. Tudo certo, sempre um prazer estar aqui no nosso BC Primecast. Dessa vez para um episódio de podcast, a gente já fez uma outra conversa um pouco mais curtinha, mas hoje é um dos formatos que eu mais gosto de fazer. Esse estilo de podcast que a gente pode conversar, discorrer e tem tempo para ir longe, que sempre tem alguma história boa para contar, algum conhecimento para passar, então esse é o momento que mais dá para a gente trabalhar essa conversa. Ah, com certeza. Aqui o papo é livre e a gente não tem papas na língua. Mas, Brunão, começando aqui o assunto, eu queria falar um pouco sobre a tua atuação como diretor do Procon aqui de Balneário Camboriú, porque, evidentemente, é um assunto que desperta muito a curiosidade e a paixão também do público, né? Seja positiva ou seja negativa, porque verdade é que o consumidor brasileiro acaba passando por muitos percalços, né? E muitas vezes ele não tem a noção da atuação do Procon e dos seus direitos. Então eu queria te falar a respeito de um incidente que eu passei, Uhum. agora recentemente, que foi com o Uber. Bom, o Uber, infelizmente, é um serviço que decaiu muito a qualidade com o passar do tempo. Oh, me lembro do Uber Black, Com água mineral, balinha. balinha, Aham. educação. Agora parece que tu tá fazendo um favor, né? Chega ali um motorista que parece um terrorista, o carro caindo aos pedaços, e chegou o Uber e era um carro grande, um sedã, não me recordo qual sedã, mas um carro ali que comportava Sim. tranquilamente 4 pessoas. Contudo, ele viu, eu estava com a minha família num compromisso, e optei por chamar um Uber naquele dia, e o cara olhou assim, não, 4 pessoas eu não vou atender, e foi embora. E ele tinha 4 lugares ali. Como é que funciona essa questão? Porque em nenhum momento o aplicativo te pede para que tu indique a quantidade de pessoas que vão. Então, no momento que, por exemplo, assim, o carro comporta 4 passageiros e não tem nenhum indicativo ali, qual o direito que eu tenho em relação a isso? Tiago, primeira coisa, o direito à informação. Esse aí eu acho que é o básico e é o mais importante. Porque o que tu contrata, tu tem que receber. Se porventura tivesse algum aviso que realmente aquele veículo só poderia comportar até 3 pessoas, por exemplo, se na hora de contratar não tivesse nenhuma informação e ficasse à margem assim, talvez teria uma condição, mas uma vez que a ponte que pode ou que não tem nenhuma restrição, que tem que ser cumprida a oferta. Então a informação é sobre isso, é garantir que o consumidor tem acesso ao que vai contratar, ao que vai comprar, e depois ele vai poder exigir com base naquela informação que foi passada anteriormente. Então é muito complicado e a gente acontece de chegar ao Procon denúncias sobre problemas de básicos como precificação.
de o consumidor ter sido pego de surpresa numa eventual compra de um serviço ou produto que foi anunciado de um jeito e foi olhado com calma depois o valor era outro, ou então algum serviço que não foi executado da forma que foi contratado. No teu caso foi um exemplo desse. Uhum. Contratou um serviço para buscar, né, sem restrição de pessoas e quando chega lá não conseguiu usufruir desse serviço, que fora dor de cabeça, ter que pedir de novo, atraso, eventualmente estivesse com o tempo mais em cima do laço, poderia te ter algum dano, sei lá, até financeiro, se tu perdesse alguma oportunidade importante no negócio, enfim. Então, tudo isso diz respeito a direito do consumidor. Então, esse Uber provavelmente desrespeitou alguns desses direitos que eu passei e, naturalmente, tu poderia ter feito uma reclamação ali, seja para reaver algum valor que tivesse sido cobrado dessa corrida, ou até mesmo, se tu quisesse ir além, até uma eventual indenização numa via judicial, como era um caso relativamente pequeno, vamos dizer assim, uma viagem específica, mas pensa comigo, isso foi uma vez com o Thiago. E quantas vezes aconteceu com outras pessoas? É exatamente esse é o ponto que eu quero te perguntar, perguntando aqui para o diretor do Procon, mas também para Boa. o advogado, né? Claro. Porque vamos supor que isso fosse, em vez de ser a minha família, fosse outros 3 empresários, né, Uhum. participantes da minha empresa, e nós vamos para uma reunião de negócios muito importante que nós temos que chegar ali em determinado horário. E com esse cancelamento do Uber, com essa não cancelamento, negativa, né? Ele Uhum. chegou até ali, não quis nos atender, tinha as condições, né? Para deixar bem claro, não era um carro menor, era um carro que atendia ali o número de passageiros dentro da lei, tudo bonitinho, e ele se negou. Eu cheguei atrasado, eu não consegui chegar até essa reunião, tive um grande prejuízo na minha reputação, no meu negócio. A responsabilidade nesse caso é da empresa e cabe uma indenização? Provavelmente o que vai acontecer vai ser o seguinte: essa empresa, sim, deve ser responsabilizada. E ela, eventualmente, se ela entender que a culpa foi exclusiva do seu motorista, ela vai ter que cobrar do motorista depois um ressarcimento. Porque qual que acontece? A matemática é sempre a seguinte: o consumidor não importa para ele quem que vai pagar a conta no final, mas ele não pode sair perdendo. Então, assim, se porventura tu quiser entrar com uma ação contra a Uber, ela vai ter que te ressarcir e depois, se ela achar que a culpa não foi só dela enquanto aplicativo, por exemplo, e empresa, ela vai atrás daquele funcionário, daquele motorista em específico, para daí levar a culpa a ele, numa nova ação, que não tem nada mais a ver com o Thiago. Eu sempre gosto de dar um exemplo num caso parecido assim. eh, a gente teve uma palestra lá em Floripa com o deputado Celso Russomano. Uhum. O Russomano é um cara que ajudou muito a defesa do consumidor no sentido de trazer luz ao debate, mas às vezes também tem algumas coisas um pouco mais sensacionalistas, que são questão de televisão, ele é apresentador, então Fazia parte do personagem também. exatamente. Mas nesse caso ele trouxe um exemplo muito muito bom, que foi um momento que um veículo, ele trafegava de um lado de uma rodovia e teve um problema no pneu que foi voar no outro carro que vinha pelo outro lado da rodovia, Uhum. acertando o para-brisa do carro do outro lado lá, quase matando a pessoa que estava dirigindo e causando um prejuízo gigante para os donos dos 2 carros, o que perdeu a roda e o que recebeu uma porrada de roda na cara. Aconteceu o seguinte: quem que tem que ressarcir esses danos? A empresa que arrumou o carro dias antes e fez aquela roda estar solta? Ou a empresa que produziu o parafuso que não prendeu bem? Ou a empresa que produziu aquela roda como um todo? Enfim, é uma pergunta que elas pode se estender entre vários possíveis causadores do problema. Uhum. Mas quem que fez o serviço, quem entregou o veículo, quem foi o que concluiu aquela relação de consumo por final, vai ter a responsabilidade com o consumidor. E ela tem que atender o consumidor. E se aquela empresa depois entender que não foi ela a culpada, e sim um outro que também se envolveu nessa relação de Uhum. consumo, ela vai ter que ir atrás. Entendi. Seja do parafuso, seja da roda, do pneu, ou seja do que ela entendeu como realmente o causador. Ou Mas seja, não participa mais o consumidor, porque sim. para o consumidor, quem entregou o serviço por final, aquele que é o fornecedor direto do serviço do produto, ele tem a responsabilidade de dar com aquele consumidor. E depois, naturalmente, as relações comerciais dela com as outras partes que fizeram parte dessa relação, Uhum. ela vai poder discutir em momento separado, direto na justiça, enfim, por onde ela tentar buscar seus direitos, que também são direitos. Uhum. Porque às vezes, realmente, às vezes era o parafuso que estava ruim e a própria empresa que fez a mecânica, enfim, a oficina, não tinha como saber. Sim, a última parte sempre vai ser a parte responsável
pelo todo e depois cabe essa parte, ela analisando, alguma irregularidade, de buscar os seus direitos frente a quem forneceu ou quem foi o causador daquele problema. E no caso, por exemplo, nesse aí que tu falou do trânsito, é do motorista não ter passado por uma revisão recente, então ele seria o responsável e caberia a ele daqui a pouco de acionar a concessionária ou a fabricante, caso ele fizesse algum laudo técnico ali e descobrisse que foi alguma falha, de fabricação deles. Isso, porque o que a gente fala, a responsabilidade ela é solidária. Ela é tanto dos fabricantes quanto dos fornecedores. Então, elas são ambas responsáveis. Aí, na hora de pagar a conta no final, obviamente, muito provavelmente vai ter um processo judicial, e lá dentro o juiz vai analisar, o real culpado foi A ou B. E uma vez sendo definido, vai ter que arcar com esses custos. E Hum. quem não pode sair prejudicado é o consumidor. É nesse sentido, vamos dizer, uma ideia mais generalista que o Código de Defesa do Consumidor trabalha. Então, o consumidor não pode ser prejudicado e depois se virem para poder pagar a conta. Uhum. Bom, eu vou para uma linha agora inicial aqui, de temas populares e que fazem parte do dia a dia das pessoas, que eu gosto muito de trabalhar com isso, que são as minhas dores e as suas dores também. E vamos pegar aqui hoje é o dia do exemplo do Tiago. Recentemente, eu fiz uma encomenda no iFood. E estava um dia que estava chovendo e o iFood tem ali toda a monitoração do processo do pedido e ele saía do Balneário Shopping. Para quem aqui não é de Balneário Camboriú, não faz sentido. Mas da minha residência até o Balneário Shopping tinha um trajeto considerável com chuva, lembrando. E era Uhum. uma chuva forte. E eu vi que saiu o entregador de bicicleta. Eu ainda falei para minha esposa, isso aí não vai terminar bem. De alguma Entregador de forma vai dar ruim. bicicleta vindo lá do shopping até a nossa casa, Na chuva, na chuva, o que que aconteceu? Dito e feito, levou ali uns 10, 15 minutos, que era quase o tempo total da entrega, cancelou. E não deu motivo nenhum, simplesmente cancelou e assim, não foi uma coisa assim, uma desistência, passou para outro, cancelou meu pedido. Aí eu peguei e fiquei indignado, né? Porque eu estava esperando ali o meu pedido, foi bem na época da Copa do Mundo, nós estávamos esperando o sim. nosso lanche ali, e daí eu pedi de novo, porque a gente queria muito Uhum. aquele lanche ali. Pedi de novo e daí dessa vez eu pensei: "Bah, vai dar algum problema", fiquei monitorando e daí veio. Quando eu fui pegar minha encomenda, eu vi que veio um entregador de moto, o que Uhum. faz muito mais sentido, né. Agora tá se usando muito aqui em Balneário Camboriú, não sei se em todo o Brasil, mas aqui a gente nota muito o entregador de bicicleta, Que até facilita, às vezes, que até pela forma de vias diferentes, às vezes seja mais rápido. exato. Mas num caso de uma chuva, é improvável tu pensar que o cara vai pelo tempo que ele vai ficar debaixo d'água, Sim. vai vir de bicicleta. Fez aquele cancelamento. Por exemplo, o iFood tem simplesmente o direito de ou o entregador que seja, de cancelar um pedido que eu estava contando? Porque assim, ó, eu fui lá, eu escolhi o meu pedido dentro das normas da plataforma, eu paguei, estava pago, eu estava contando com aquilo. E daí por um fator de um erro de logística deles, que, poxa, tu vai mandar uma pessoa de bicicleta numa chuva torrencial numa distância longa, é óbvio que isso aí não vai dar certo. E daí fazer esse cancelamento, e depois eu fiz o pedido e funcionou. Ou seja, vamos supor que eu não tivesse feito de novo, eu tenho algum direito a recorrer em relação a isso? Vamos lá, o direito que pelo menos o Procon socorre são sempre direitos especialmente materiais. Vamos lá. Quando a gente começa a entrar essa seara, tem algum direito ou não? Tem, mas vai ser mais uma questão mais imaterial, uma questão moral. Eventualmente uma indenização nesse sentido, porque prejuízo material nesse caso tu acabou não tendo, porque o dinheiro Uhum, voltou para ti. sim. Então o máximo que teve tu perdeu tempo e um pouco de insatisfação. Quando a gente fala sobre tempo, insatisfação, dor de cabeça, transtorno, a gente está no campo moral. O campo moral, ele pode ser avaliado por um juiz e eventualmente designar uma indenização, daí financeira, enquanto recomposição desse dano moral. A empresa, por si só, às vezes ela toma ações para evitar esse tipo de problema. Causei um prejuízo ao meu cliente, ele não perdeu o dinheiro dele, mas ele teve que aguardar tanto para receber o pedido. Eu cancelei, ele não recebeu o pedido naquele dia, devolveu o dinheiro. Vou lá e vou entregar uma cortesia. Muitos estabelecimentos fazem isso para poder compensar o cliente aquele transtorno causado. Porque, Uhum, eventualmente, esse cliente pode acabar ingressando numa via judicial e o dano sendo maior. uhum, Então, assim, objetivamente, se tu recebeu teu dinheiro de volta,
a parte, vamos dizer assim, consumerista está atendida. Uhum, Porém, se tiver algum dano pessoal, alguma coisa assim, existe a parte civil, que tem direito de ingressar uma ação contra isso. No entanto, aí vai ficar a critério do juiz, se ele entende que realmente foi só um mero aborrecimento, como alguns juízes chamam, ou se teve um dano, moral concreto, que daí ele vai te julgar um valor equivalente ao dano para poder te ressarcir em título de dinheiro. uhum, Então varia muito do caso a caso. Hoje vamos dizer assim, no ambiente jurídico brasileiro e judicial, a gente tem visto o judiciário dando uma amenizadas nos danos morais. Às vezes uhum, casos até que relevantes, e maiores, sendo concedido danos morais menores e não tão altos valores. Então, uhum, a classe de advogados, inclusive, está ficando um pouco meio chateada com isso, né? uhum, Que a jurisprudência judicial tem trabalhado para não criar muitas condições de ter um dano moral mais alto para fins de proteger também e não criar uma indústria do dano moral. Então, é o que alguns juízes têm informado, debatido, feito artigos, trabalhado em cima. Então, assim, direito tem. Qual? O direito sobre o aborrecimento, sobre o transtorno, sobre a dor de cabeça. uhum. Pode virar uma ação por dano moral. Mas a parte consumerista, ela foi atendida, porque ou tu recebe o produto, ou tu recupera teu dinheiro de volta. É igual quando a gente contrata um serviço que a gente não gostou, foi mal prestado, foi prestado pela metade. A gente vai pedir para um PROCON, por exemplo, eu quero que então eles terminem de prestar o serviço como eu contratei, Uhum, ou ajustem, às vezes são questões que dá para fazer uma correção, enfim, ou uhum, eu quero meu dinheiro de volta. Nesse teu caso, houve o dinheiro de volta. Então, para dentro do Código de Defesa do Consumidor foi atendido. Mas tem outras questões. Fora ainda que dentro da própria questão de aplicativos desse de entrega, de iFood e por aí vai, existem os entregadores da plataforma, existem os que são do estabelecimento. uhum. Então, tem até uma questão trabalhista aí no meio, que dá para um debate longo, mas interessante. Essa questão dos danos morais, houve um grande boom de processo de danos morais, que tudo era danos morais e as Uhum, pessoas tinham até aquela impressão de que iam ter a aposentadoria delas com algum processinho de dano moral. Elas ficavam pensando assim: "Pá, deixa eu ver que se isso aqui se encaixa, que eu vou uhum, fazer o meu pé de meia num dano moral aqui", e acabou banalizando. Eu acredito até que a visão dos juízes em conceder, recursos mais brandos vem justamente nessa indústria do dano moral que se cria, né. Mas em contrapartida eu sou muito do que é justo. uhum, Então eu penso assim, por exemplo, um Uber, se eu cancelar a minha corrida por qualquer motivo, eu vou ter que ir lá pagar uma taxa, pelo meu cancelamento, vou ter que pagar uma taxa, vou ficar devendo, digamos assim, porque eu não posso simplesmente: eu decidi cancelar". uhum. Mas eles têm o direito de cancelar comigo, Mas eles também entendeu? têm prejuízos fazendo isso em quantidade também. Existe também, mecanismos que a própria Uber cria para evitar disso acontecer. Uhum, Tem Uber que chega a ficar proibido de rodar por tempo, até, enfim, cumprir essas punições para evitar esse tipo de acontecimento. E tem motoristas que são simplesmente banidos da plataforma. uhum, Então, assim, como a gente está falando de empresas, a gente atribui serviços, mas na verdade são empresas, né? uhum, As próprias empresas, como qualquer empresa, ela toma atitudes contra funcionários ruins. Então, a gente tem que escolher as empresas que a gente vai contratar o serviço. Tem gente que prefere a Uber que a 99, porque uhum. diz que a 99 só tem os motoristas que são o refúgio da Uber. Sim. Então, já é uma diferença de nível. Uhum, Então, porque daqui a pouco não vai surgir um aplicativo que pode ser um pouco mais caro que a Uber, mas tu sabe que o serviço é melhor, que os motoristas não cancelam, que os motoristas têm carros mais em dia. Então, por isso que eu digo, são empresas no final da conta. Aqui a sim. gente, por exemplo, tem empresas muito boas. Eu Uhum, já degustei desses pães de queijo aqui, são bons demais. E tu escolhe às vezes uma marca porque tu sabe que a qualidade é boa. uhum, Ela entrega, a outra também entrega, mas tu vai escolher um diferencial pela qualidade, pela forma de entrega. E com o Procon não é diferente. A gente consegue avaliar essas condições para saber se a entrega do produto do serviço foi correspondente ao que foi prometido, uhum. até questão de propaganda enganosa. Então a gente consegue avaliar bem e uma vez que o consumidor chega com alguma dúvida no Procon nesse sentido, a gente abre até reclamações para obter informações para esse consumidor, consultas também, Uhum. para a gente conseguir trazer o máximo de luz para verificar se teve uma infração ou não em relação ao consumidor. Certamente, nem tudo, pode ser tão bom quanto um pão de queijo do Consulado de Minas ou esse chá aqui da Chá Real. Eu tô tomando inclusive o meu capim cidreiro com laranja que, modéstia à parte, vocês me dão licença aqui. Eu fui no camomila com mel e te falar, Thiago, esse é dos meus sabores favoritos também dessa linha aqui, que
Eu gosto bastante. E o pão de queijo mesmo aqui é outra sensação. Tá, as pessoas brincam que eu sou muito marqueteiro, mas vai lá, Brunão. O que a gente trabalha aqui, são produtos que a gente consome que de verdade são muito bons. A gente preza muito pela credibilidade que a gente tem com o nosso público aqui e com coisas que realmente deixam os nossos convidados É, satisfeitos. enquanto diretor do Procon, isso aqui é uma alegria, porque eu tô vendo aqui lote, eu tô vendo validade, eu tô vendo aqui todas as informações nutricionais, só que é uma embalagem que a princípio, se olhando assim de primeira, atende tudo o que a gente tem na lei consumerista, que o consumidor tem que ter essa informação. Então, até para fins de estudo e direito do consumidor, Aham. tá tudo redondinho aqui, sem falar na qualidade, né? Pô, muito bacana saber, fica até um balizador, né, para o público ter a questão da segurança do produto, de ter todas as informações que o Procon, orienta que tenha, né, que exige que tenha. É, o Thiago, até fazendo um parênteses na sua frase, Aham. é algo que quando a gente vai, em algum momento, numa entrevista, num podcast como esse, quando a gente vai ser indagado sobre essas questões de fiscalização, por exemplo, em mercado, que é uma coisa que o pessoal atribui muito ao Procon, que é das atuações que é mais, acho que, conhecidas do pessoal, Uhum. a gente, quando vai dar dicas sobre as compras, pesquisa de preço e tudo mais, a gente fala, uma das mais importantes é cuidar da embalagem. Por que cuidar da embalagem na hora que tu vai comprar? Porque tu tem todas as informações nela. Uhum. Todas. E ela tem que ter, inclusive, algumas informações específicas que se não tem, essa embalagem não respeita o consumidor. Sim. Até coisas novas entrarem, a gente hoje em dia já normaliza, mas é uma coisa muito legal que chegou. Esse aqui não é o caso, porque não tem nenhum daqueles avisos de coisa ruim, vamos dizer Sim, assim, sim. que tem, esse aqui é Sim. alto em açúcar, Sim, no caso esse é um alto... produto natural, mas eu entendo, Exato. de ter tudo o que pode, interferir na tua dieta, Isso, ou se tu tem alguma doença como uma diabetes. e isso entra até em atuação do Procon, porque isso aí foi a primeira pergunta que tu me fez, sobre a informação ao consumidor. Exatamente o que a gente está falando agora. Então Aham. é muito legal que, quando eu falei que eu gosto também do formato de podcast é por isso. Porque a frase que tu já escutou até eu falando que Procon é um órgão de informação. Uhum. E realmente é. Então, tipo de podcast, essa conversa que a gente pode ter, a gente entra em assuntos que o pessoal fala, porra, até isso o Procon fiscaliza. Olha que legal. São casos, assim, coisas pequenas ou às vezes até maiores que tu não imagina da alçada do tamanho do Procon e que eu, enquanto até advogado do mundo do direito, a gente tem um pouco mais de contato por conta da faculdade, mas até você, inclusive, quando ingressa, por exemplo, para atuar como diretor, Uhum. é uma aula quase que todo dia, que eu pensando, pô, até isso a gente pode fazer esse trabalho legal. A gente tem feito muita coisa diferente. Até, por exemplo, a gente faz atuação junto com a equipe da Educação Fiscal e Financeira do município para receber os alunos dentro do Procon, da rede pública e da rede privada, para fazer uma excursão, um estudo continuado, para que eles possam saber o que são as relações de consumo, quais são os direitos deles, o que que é o Procon. Então, até nesse tipo de educação a gente atua dentro da base, vamos dizer assim, que é as crianças e adolescentes. Então, Uhum. é legal a gente poder entrar num assunto aleatório desse e Sim. conseguir mostrar que até nisso a gente consegue atuar de alguma forma e ajudar o consumidor, porque no final das contas, como eu falei, quem não pode sair prejudicado é o consumidor. Então, aqui tá bem respeitoso ao consumidor. Pô, falando um pouquinho sobre até onde vai a atuação do Procon e os direitos do consumidor, se popularizou muito entre o consumo brasileiro, sites como Shopee, AliExpress, Uhum. por exemplo, esse tipo de site, né, que é de uma compra de produtos que vem 90% lá da China ou de outras regiões. O consumidor brasileiro, ele tem algum direito em relação a isso, ou ele entra num limbo ali de que ele fica à própria sorte? Vamos lá, Tiagão. É muito importante explicar sobre isso. O Procon atua dentro do Brasil. Essas empresas, até pela envergadura, elas já têm as empresas delas no Brasil. É que nem, vamos pegar um exemplo, não é sobre isso, mas BMW. BMW é alemã, mas tem a BMW Brasil. Uhum, Então, no mesmo sentido, vai andar a Shopee, vai andar a AliExpress. Então, a gente tem como notificar as empresas dentro do país, porque elas existem a versão brasileira delas. Então, a gente, com certeza, atua muito nesses casos. Até porque tem um caso muito concreto, muito tranquilo de direito, que todo mundo já agora aprendeu um pouquinho mais, que é o caso do direito de arrependimento. uhum, Aquele negócio assim, ó, comprou, chegou, a hora que você recebeu tem 7 dias para poder se arrepender sem motivação nenhuma, se quiser, para mandar o produto de volta e pedir dinheiro de volta. Então, com esse tipo de condição, às vezes tem empresa que respeita e eventualmente algumas que não. uhum. Se não foi respeitado, o Procon pode atuar. Então, assim, nesses casos, a gente às vezes encontra situações
nesse sentido, que daí o consumidor pode se direcionar ao Procon e fazer uma reclamação para exigir o direito de arrependimento, ou até a aplicação de alguma garantia, Uhum. porque também pode ter alguma falha no produto, algum problema que a empresa está negando. Então a gente tem as mais diversas situações possíveis dentro desse tipo de produto. Eu já vi muitos problemas em esses sites, né, como o Shopee, AliExpress, em relação, por exemplo, à entrega dos produtos, tá? Uhum. Vamos supor que a pessoa comprou um produto na Shopee, por exemplo, e ele foi marcado como entregue, mas esse produto não chegou até a pessoa, ela foi verificar com o correio, não está no correio, ficou naquele limbo lá. Botaram entregue, mas ninguém recebeu, se sumiu o produto. Qual é que é a ação que o consumidor pode fazer? O Procon pode resolver isso aí para ele? Tiago, lembro da primeira nosso caso ali. Quem não pode, no final dos contas, pagar a conta é o consumidor. Então, se ele pediu um produto e não chegou, ele tem imediatamente direito a uma reclamação para poder ou exigir que chegue esse produto de fato, numa nova entrega, que seja determinado um novo prazo e seja cumprido, Uhum. ou até o dinheiro de volta. Ah, e quem que é o responsável? É a transportadora ou é a empresa? Para o consumidor, tanto faz. Ele tem que recuperar o dinheiro dele. E quem recebeu o dinheiro? A Shopee? A Shopee. Então a Entendi. Shopee devolve o dinheiro e depois ela vai atrás se virar com a transportadora para poder cobrar esse valor referente a esse produto, porque daí a culpa, se for da transportadora, a Shopee vai atrás da transportadora. Se a culpa for da própria Shopee, ela que está perdendo o caso e perdendo o dinheiro. Então, sempre que eu digo, o consumidor tem que sair respeitado, ele não pode sair prejudicado. Uhum. Seja quem vai pagar a conta, as empresas que se virem. E esse direito prescreve, por exemplo, assim, vamos supor que quem está nos assistindo agora tem uma compra que foi feita no início do ano, por exemplo. Uhum. Ele ainda pode recorrer? Então, especialmente, vamos lá, depende um pouco de cada caso, né? Como a gente falou, o direito de arrependimento. São 7 dias após a chegada do produto que o estabelecimento te enviou. Esse é um caso. Ah, se você quer fazer uma reclamação sobre um fato que, ok, chegou, mas chegou com algum defeito o produto, por exemplo, tem as garantias. Produtos não duráveis são 30 dias. Produtos duráveis são 90 dias de garantia. Então, assim, varia muito de caso a caso, essa questão, até uma ideia de prescrição, né? Uhum. Varia muito. Então, assim, é muito importante que, na dúvida, e se a empresa especialmente não atendeu, porque a gente sempre diz, tenta primeiro com a empresa, porque às vezes ela vai resolver. Uhum. Se não resolveu, entre em contato com o Procon, a gente vai avaliar o caso, vai verificar se tinha algum prazo a ser cumprido, se não foi ou foi, e vamos tentar encontrar uma saída para esse jeito. Então, é importante o consumidor entender qual que é o caso dele, porque Entendi. nem todo caso é igual. Então, se a gente for trabalhar regra a regra aqui, vai ter muita variedade assim de opções. Então, é muito mais fácil o consumidor recorrer ao Procon, que a gente analisa o caso, esmiuça e já dá a resposta com toda a informação possível. Uhum. Não, muito bacana. A gente mudando um pouquinho aqui, dos nossos assuntos, uma das tuas, ocupações também é como político. E eu queria falar um pouquinho, em relação à nossa cidade, a Balneário Camboriú. Eu confesso, né, sou gaúcho, estou fazendo 2 anos juntamente com a minha família de Balneário Camboriú, já adotei essa cidade como a cidade do nossos corações, não tem quem não se apaixone por Amém. Balneário Camboriú. É uma cidade incrível, tem uma excelente qualidade de vida, contudo tem os seus problemas, como toda grande cidade tem os seus Naturalmente. problemas. E eu queria falar um pouquinho contigo a respeito da tua visão acerca desses problemas, até porque eu não gosto de político em cima do muro, eu sempre gosto de opiniões e gosto de saber qual que é o pensamento, né, dos nossos futuros, governantes a respeito de algumas situações que nós temos na nossa cidade. Claro. Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú a gente tem algumas regras, algumas, determinações que muitas vezes não são cumpridas e nós não vemos, por exemplo, uma fiscalização em relação a elas. Vamos lá, por exemplo, nós temos na nossa praia, notificações de que é proibido, portar caixa de som e é proibido, por exemplo, o ingresso de animais. Nada contra os pets, mas sabemos que os pets não controlam, onde vai fazer ali os seus dejetos e pode interagir de uma forma, que o tutor possa não conseguir controlar o animal. Sabemos de todas as complicações em Uhum. torno disso. Contudo, nós vemos muitas caixas de som na nossa praia e muitos animais na nossa praia e as pessoas simplesmente não respeitam aquelas notificações ali. Como é que tu acha que isso pode ser de fato executado para que a gente venha a ver isso acontecer na prática? Tiago, no mundo realmente ideal, e a gente sempre tenta trabalhar em cima disso, é com educação. Fato.
E essa educação tem acontecido e tem melhorado. Como tu bem disse, tu estás aqui por enquanto há 2 anos, e isso é uma questão de mudança que foi acontecendo gradual. Já foi pior. Uhum. Hoje a gente está numa condição mais controlada, a gente tem visto menos e menos casos puxando de ano a ano, e já se tem uma cultura de não poder fazer esse tipo de atitude de pet ou caixa de som. Quem faz costuma não ser daqui. Isso é uma questão de quem vem de fora. Hum, Então a gente tem que educar, inclusive, o nosso turista. sim. Porque quando a gente vai na casa de alguém, tu faz exatamente como tá na tua casa ou tu aceita as regras de quem tu tá visitando? Normalmente você aceita as regras de quem tu está visitando. Exatamente, é uma questão de respeito. Quando a gente vai visitar alguém, a gente vai se aceitar, estar nas condições dos outros, porque tu tá entrando no recinto do outro. Exatamente. Então aqui é a nossa casa. Hoje é a tua casa, né? Tu gosta que a tua casa seja respeitada como os donos da casa, a família que ali reside, escolheu viver. Então, que os nossos turistas passem a respeitar também a isso e tem acontecido de forma mais gradual. Para alguns que vêm a primeira vez, não sabem. Tem fiscalização, ela acontece, obviamente tem limitação de pessoas, a gente precisaria de equipes maiores para conseguir atuar talvez com mais afinco, com mais força, mas dentro das condições que já acontecem hoje tem tido uma melhora, existe a legislação nesse sentido, existe a cobrança nesse sentido. Então assim, é uma melhora que está vindo gradual. Obviamente a gente tem pontos que dá para atuar em cima para conseguir que essa melhora seja mais rápida. Uhum. A gente está falando sobre a questão dos pets, correto? Sim. A gente tem uma condição de, chegando a nova orla, ela vai ficar muito mais bem desenhada para quem quiser caminhar com seu pet no espaço que a nova orla vai dispor. Até o Uhum. trecho, já quando tu passa lá, que tá aquele trecho modelo, lá pro sentido da Barra Sul, tu pode dizer que não vai ter muitos pets caminhando na parte da areia, porque aquele espaço é bem maior, é mais confortável. Então, assim, a gente já tem, à medida da aplicação dessa nova orla, a tendência é que a parte dos pets seja respeitada com mais tranquilidade, porque vai ficar mais confortável até para quem tem pet caminhar naquela própria parte. Então, ali na Praia Central, pelo menos, deve ter esse problema mais corrigido. E em relação, acho que às caixas de som, aí é um problema, porque a pessoa que costuma fazer esse tipo de uso é uma pessoa que não costuma respeitar muito o ambiente público. Uhum. Então, nada mais é nesse caso que realmente é intensificar presença de guarda, intensificar a presença de fiscalização de atividades urbanas, a famosa posturas na maioria dos lugares, né? Para Uhum. ficar de olho nesse tipo de pessoa que não respeita o sossego alheio. E um ponto que a gente, enquanto Procon, instiga muito o pessoal, que não é sobre essa área em específica, mas é de denunciar. Eu sempre falo para todo mundo, vocês têm que ser fiscais. Uhum. Nesse caso, eu falo dos fiscais do Procon, né, para denunciar as coisas, para a gente poder cada vez mais acertar os nossos pontos de fiscalização. Mas nesse caso do sossego alheio também, é importante ser um fiscal. É importante denunciar, é importante ligar para a guarda, é importante fazer as ouvidorias e levar essas denúncias ao município, porque tu começa a ser cada vez mais assertivo na fiscalização. Nada mais justo do que o olhar do povo informar onde está errado. Eu estou à frente do Procon, mas como tu bem falou, também sou um agente político. Uhum. Então eu recebo demanda de todas as áreas, seja saúde, segurança, educação, sossego, nesse caso aí, vamos dizer assim, zeladoria também, né? Uhum. Então eu recebo e repasso para o setor, no setor competente. Já teve N situações que me passaram, eu mesmo às vezes abri um protocolo para formalizar e a gente teve andamento, teve sucesso. Naturalmente a pessoa veio agradecer, a gente conseguiu dar uma resposta ao munícipe e tendo gestores e tendo pessoas à frente do serviço público que instigam a ter esse movimento de denúncia, de postura e também de receber a demanda e levar adiante, Uhum. a gente vai ter uma melhora. No caso, quem resolve isso daí é a guarda municipal do município. A Guarda Municipal e também a fiscalização de atividades urbanas. É um trabalho conjunto. E daí isso tem algum número que se ligue? Em regra, 153. 153. 153 é o telefone geral da guarda para receber as demandas e pode fazer a ligação por lá que eles vão dar o direcionamento completo. Então, tá com um problema assim relacionado a sossego, ao som ou alguma violação de alguma regra assim, 153, no site da prefeitura tem a ouvidoria, é bem fácil de acessar também hoje em dia, tem um Uhum. portal novo que foi criado. Então é importante denunciar, levar isso para frente. Não é falar assim, olha, tá acontecendo isso que chato. Tá, ok, absorve isso e leva para frente. Uhum. Quanto mais gente falar, mais as coisas acontecem. Então, o brasileiro tem que criar
o hábito de ser chato. Sim. Eu gosto de dizer assim, de ser chato, mas no sentido bom da palavra, né? De Aham. incomodar, de não aceitar ser acomodado. Sim. Então, incomodar, no bom sentido da palavra. Então, eu gosto de fazer isso quando eu tô, inclusive, próximo com meus amigos, que acontece alguma coisa que não tá correta, para eles também se habituarem com esse exemplo e passarem a ser pessoas que cobram seus direitos e exigem o que é justo. Porque a gente tá numa cidade que a gente trabalha com excelência. Uhum. Então, a gente precisa que as pessoas se acostumem com a excelência. Uhum. Então, não dá pra tolerar gente que não respeita a lei. Eu acho assim, a gente mora numa cidade relativamente pequena, mas que concentra muitas pessoas, sobretudo no veraneio, que isso aqui fica uma loucura. E se todo mundo respeitar as regras e fazer a sua parte, o convívio se torna muito mais harmonioso. Meu Deus. Imagina se todo mundo resolver botar uma caixa de som com som lá nas alturas de uma música diferente, tu gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Aí se perde todo o sossego e todo o proveito que a gente possa fazer da praia, né. Eu venho de uma realidade lá no Rio Grande do Sul, de Gramado, onde, as regras eram muito bem aceitas e, colocadas no dia a dia pelas pessoas e muitas pessoas que vão para lá, acabam entrando nesse modus operandi, Isso. sobretudo pelo trânsito. E eu confesso que eu quase já fui atropelado aqui algumas vezes por trazer esse conceito de Gramado de que a gente pisa na faixa e o pessoal vai parar. O que que aconteceu? Esses dias eu fui atravessar a Terceira Avenida, para quem não é de Balneário Camboriú, uma das nossas avenidas principais aqui, tem bastante movimento, ela é bem larga, Uhum. e eu estava na metade da Terceira Avenida atravessando. E eu imaginei o seguinte, primeiro, eu presto muita atenção para ambos os lados e só me coloco na faixa quando não tem carro ou quando eu vejo que o carro parou. E não tinha nenhum carro ali, comecei a atravessar, só que eu sou da seguinte opinião: se eu estou no meio da faixa, os carros que estão vindo vão parar para eu terminar de atravessar, porque eu não ingressei na E faixa. não tem mais como voltar E o que também. que exatamente, o que que acontece? Teve um carro que ele passou e eu não acreditei, ele acelerou e tocou por cima de mim, eu desviei do cara, olhei assim e ainda um cara reclamou comigo, me xingou. E daí eu fiquei apavorado, eu pensei assim: "Meu Deus, mas que é isso?". Eu vejo, assim, que o trânsito é um grande desafio que nós temos aqui em Balneário Camboriú, não só na questão da mobilidade, de criar outras alternativas, mas sim principalmente na educação desse trânsito. O que que tu acha que nós poderíamos fazer para melhorar essa educação e para a gente incentivar isso? Porque nós temos não somente a questão dos motoristas muito acelerados que não respeitam as paradas, não fazem uma direção defensiva e respeita a hierarquia que a gente aprende na autoescola, que o pedestre vem em primeiro lugar, depois o ciclista, depois o pessoal da scooter, do patinete, depois o veículo, conforme o porte que tu estás Sim, ali, né. Que temos também o grande problema, que inclusive a prefeita tentou já combater e é bem difícil, das scooters, sim. que é um grande recurso que nós temos aqui, mas não tem lei, não tem regra nenhuma. Tem, Tem. mas o pessoal não respeita e é difícil, porque o pessoal continua desrespeitando isso. O que que a gente pode fazer para melhorar o nosso trânsito? Então, vamos pegar o exemplo das scooters. Já teve o movimento de criação de lei, ela passou a vigorar, já teve algumas autuações em relação em cima disso, motos que foram apreendidas e tudo mais, e naturalmente teve uma melhora nesse aspecto. Ponto. Esse é um dos. Aí a gente começa a falar sobre o pedestre também. Balneário Camboriú é uma cidade que é pequena, como tu bem disse, geograficamente falando, tem 46 quilômetros quadrados só de extensão, é a segunda menor cidade de Santa Catarina, então a gente valoriza muito o caminhar. Uhum. Até porque tu mora em Balneário, tu tem o privilégio de poder fazer quase tudo a pé. Eu moro no centro de Balneário, moro na Rua 1500, meu Deus, eu tô no meio de tudo. Então eu valorizo e faço muita coisa a pé. Fora o caminhar por caminhar, né? Sair dar uma passeada na Atlântica, é muito gostoso. É uma das grandes liberdades que nós temos, não somente por ser uma cidade pequena, que tudo fica Segura. próximo, como também uma cidade segura que dá prazer Isso. em caminhar e poder fazer as coisas ali, de uma forma mais simples, mais Sim, eu, prática. eu sou um que faço isso também, então eu valorizo isso. Sim. Mas ao mesmo tempo eu sou um motorista de todos os dias, porque todos os dias eu ando de carro. Seja para ir no trabalho, seja para visitar minha família, seja para outros compromissos, seja para qualquer coisa. Eu quase todo dia. É raro um dia que eu não esteja andando de carro. Uhum. Então eu tenho, da minha parte, a visão tanto do pedestre quanto a do motorista.
E o que que eu vejo efetivamente hoje para fazer além desse momento, por exemplo, da escuta que já aconteceu, esse movimento que foi importante, uma legislação era importantíssima ser criada, é de fato investir nos meios alternativos de locomoção. A gente tem que valorizar esses meios de forma que a gente consegue eliminar um pouco do trânsito atual. Porque tu criando, vamos dizer assim, espaços para esses outros meios funcionarem, tu elimina, essa situação do motorista fazendo, loucura no trânsito, porque primeiro vai ter um número menor de veículos. Isso já vai criar um ambiente de mais conforto para o motorista, para o pedestre, para o ciclista, para todo mundo. Isso já ajuda bastante. A partir disso, diminui a necessidade de ter tantos agentes fiscais em todos os lugares. Como vai ter menos veículo, é menos veículo para fiscalizar. Então ele consegue se ater mais aos pontos críticos que tem esses problemas. Uhum. Então a gente investindo nesses meios alternativos, como por exemplo ampliando as rotas e a quantidade dos ônibus atuais do BC Bus, que é aquele serviço de ônibus gratuito que tem aqui em Balneário Camboriú, tu já dá mais um up, dá um passo à frente para tirar um pouco dos veículos do dia a dia da rodagem e tu conseguir que as pessoas utilizem outros meios. E, inclusive, ajustando essa fiscalização, como já está acontecendo das scooters, as pessoas passam a andar de maneira mais consciente nelas e realmente enxergam como meio de transporte que tu consegue acessar com recorrência para trabalho, para escola, para faculdade, para qualquer momento que a pessoa esteja, porque enxerga viabilidade naquele caminho. E, obviamente, investir também na estrutura das vias. A gente sabe que cada vez mais Balneário precisa de desafogo, e tu começa a espalhar o trânsito de maneira mais inteligente, tu vai causando menos pontos caóticos, que com certeza a Terceira Avenida, como tu bem falou, é muito movimentadíssima, então a própria Juliana, a prefeita, está trabalhando muito em cima disso, a gente está fazendo uma ligação direto com a Martin Luther em relação à parte de Itajaí, que vai fechar um caminho que vai desafogar e muito o trajeto entre as cidades, porque tem muita gente que faz o caminho de ida para trabalho para Itajaí, assim como faz de Itajaí para Balneário. Sim. E ligação com Camboriú, vai ter mais de 6, salvo engano, de Balneário com Camboriú, que hoje só tem uma, que é só a Avenida Santa Catarina, basicamente. É praticamente só essa única que tem direto. Também tem ali a parte na ponte que liga lá na Ponte do Barranco. Uhum. Mas é basicamente isso. Então, a gente criando desafogo, a gente continuando a fiscalizar essa parte dos meios alternativos, como as scooters, a gente valorizando os nossos transportes públicos da cidade e a gente investindo nessas vias, a gente tem um trânsito muito menos poluído, afogado e desrespeitoso. Então, é lógico, em meio a isso, conscientização em peso. É realmente pesar a mão quando precisa, no motorista que é delinquente, que é imprudente, que não é perito, que tem gente que anda por aí com a carteira vencida ou sequer tendo carteira. Uhum. Então tem que se atentar a isso porque a gente está falando de vidas. Exato. Então é importantíssimo. A gente fazendo esse serviço é natural que tenha uma melhora. Ela vem acontecendo gradualmente. A equipe do Trânsito de Balneário Camboriú tem trabalhado, como eu falei, inclusive a ordens da prefeita para fazer esses caminhos diferentes de desafogo Uhum. e tem sentido melhora também. Então, ao mesmo tempo que Balneário é uma cidade muito jovem, Sim. ela cresceu muito rápido. Então era natural que ia, em algum ponto encontrar problemas e agora a gente está buscando as soluções e elas estão vindo gradualmente e eu quero ainda também deixar a nossa contribuição aí, esse governo que a gente faz hoje aqui, através da Juliana, nosso prefeito, do vice Nilson, é de entregar uma Balneário melhor em todos os aspectos, se possível, desses 4 anos que estão se passando agora. É realmente uma cidade que cresce em uma rapidez, um volume muito diferente do resto do Brasil. Eu não sei como é que é o crescimento populacional proporcional, mas a gente vê pela quantidade de empreendimentos, de prédios gigantes que saem todo ano, com certeza essa população aumenta muito de um ano para outro. E é só uma velha senhora, por enquanto, de 62 anos. Exatamente, está enxuta ainda. Uma jovem senhora, Uma que é jovem melhor dizendo. senhora. Eu gostei muito de uma obra e para mim faz total sentido que a atual gestão está trazendo, que é a da ligação ali da Barra Sul, com essa ponte que vai ser feita. Pra Barra. A única coisa que eu me questionei, até não sei se tu tem como explicar um pouco para as pessoas aqui, até para as pessoas entenderem um pouquinho,
Nós temos uma questão da ligação com a Barra Sul, que a gente tem que sair hoje, né, e acessar, por exemplo, a BR para chegar No bairro da até a Barra. Barra Sul e No bairro depois da Barra. e depois a retornar. E daí com essa ligação interna a gente vai acabar facilitando muito, porque daí não pega aquele trânsito da marginal ali que embola tudo, até para o pessoal que quer ir para Itapema, o pessoal que está Isso. voltando, com o nosso tráfego urbano interno aqui, o Uhum, nosso tráfego doméstico. uhum. Por que que esse projeto ele vai ser feito numa via única e não numa via de vai e volta? Provavelmente foi uma decisão estratégica do pessoal do trânsito em relação a fazer quase como fosse um binário, né? Uhum, Que por um lado tu vai e no outro tu vem. Para não realmente criar também nessa própria via aqui outro ponto de caos, de afogamento, como a gente falou entendi. antes. Então eu imagino que tenha sido nesse sentido, para fazer realmente um movimento que ele seja harmônico. Aí, em vez de tu fazer a volta ali, contornar pela 101, tu iria internamente e voltaria pela marginal, como tu É, vem hoje. sim, porque ele vai criar um movimento harmônico com essa Aham. questão. Provavelmente foi algo nesse sentido. Obviamente, a nossa prefeitura tem a parte de engenharia de trânsito, então houve um estudo preliminar para que se chegasse a esse desenho final, que se por algum motivo se entendeu melhor. E naturalmente, se de alguma forma ainda para o futuro consiga fazer alguma ampliação, ou então criar uma nova condição de fazer uma mão dupla dentro de alguma condição, que assim seja feito, e se entenda viável. Então, mas fato é, com essa chegada desse mecanismo, é mais um desafogo e mais uma forma de transporte que vai ser muito direto, como tu bem disse. Para quem vai fazer esse transporte, ele é intermunicipal, né? Uhum. Urbano, vai ficar muito mais fácil. E é muito mais utilizado esse caminho de ida que está sendo feito do que da volta seria utilizado. Então, obviamente, se fosse fazer uma mão só, a mão mais inteligente é essa. A discussão, claro que fica, por que não fazer uma via de mão dupla? Poderia talvez ser feito. Mas eu imagino que a engenharia de trânsito entendeu que naquele momento ia ser um caminho mais harmônico e mais, vamos dizer assim, útil fazer dessa forma pelo estudo que eles fizeram. Então, inclusive que tudo isso é possível ser conversado com a própria órgão de trânsito. Até uma coisa que é engraçada, assim, se você, enquanto é, morador, tem essas dúvidas, se tu quiser, por exemplo, fazer um dia assim, eu quero saber por que fizeram, por que colocaram essa praça aqui. Por que colocaram, fizeram uma escola nova aqui? Porque tu pode pedir para a prefeitura te explicar. Tudo é público. Uhum. Então, tu pode abrir um protocolo e perguntar. E a prefeitura tem prazo para te responder e tem que te responder. Inclusive, lá no Procon a gente recebe bastante coisa. Muitas denúncias para a gente fiscalizar. A Uhum. gente sempre responde os consumidores, orientando e falando que a denúncia já então foi eventualmente fiscalizada, o ambiente foi autuado, foi fechado, e a gente mantém o consumidor orientado e atualizado. Porque é legal para o consumidor saber que a ação dele de fato deu resultado. Uhum. Pô, muito interessante isso. Isso daí eu não sabia que nós tínhamos esse direito. Sim, essa é a graça que eu sempre digo de tu ter um gestor público que quer trabalhar. Uhum. Porque quando a gente tem uma demanda que vem do público, tu não tem medo de receber ela e tu quer receber ela, porque tu quer aproveitar, inclusive, para poder explicar o que tá fazendo para ficar de aprendizado. Uhum. A gente está falando de serviço público, todo mundo tem direito a saber, transparência. Então, eu defendo muito isso. Eu sou uma pessoa que, dentro da minha área, que é o Procon, eu recebo todo tipo de visita dentro do Procon, seja de consumidor, obviamente. O mais que tem acontecido também recentemente foi muito legal. Muitos fornecedores, donos de empresa, têm me visitado muito para tirar dúvidas, porque a gente Uhum. faz um trabalho preventivo. Vamos lá. Quando que você tem problema no Procon? Quando algum direito do consumidor não está sendo respeitado. Uhum. O fornecedor quer fazer um trabalho preventivo, ele vai visitar o Procon, entra em contato com a gente e fala assim: olha, eu trabalho com esse contrato aqui, eu presto esse serviço aqui aos consumidores. Esse meu contrato tem alguma coisa que ele é abusivo, que não está respeitando o Código de Defesa do Consumidor? A gente fala: olha, esse aqui não está legal, esse aqui não está legal, esse aqui não está legal. Como é que seria então? Então tu pode alterar para isso, 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 tá bom? Ele falou, não, para mim fica legal, e se vocês estão falando que tá de acordo com a lei agora, eu vou fazer dessa forma porque eu não quero desrespeitar o consumidor. E a partir disso a gente tem um fornecedor que se importa com o consumidor a ponto de ir atrás do órgão de defesa Uhum. para perguntar como atuar. E isso é fundamental para uma relação de consumo equilibrada. E quem, no final das contas, ganha é o consumidor. Uhum. Como eu falei, um tipo de visita habitual que eu tenho é dono de academia. Sim. Academias têm muito problemas com taxa de cancelamento, essas questões, Uhum. porque, qual que é a porcentagem ideal? As parcelas que ficaram a pagar, eu vou pagar a taxa de cancelamento em cima das parcelas totais ou só das que faltam?
Tem toda uma análise que a gente faz para explicar pro dono da empresa, falar assim, tu tem que fazer assim. Uhum, É assim que tu tem que cobrar. Porque isso é o que depende o código e é assim que tu tem que fazer. uhum, Então a gente tem conseguido alinhar bastante com as academias aqui de Balneário. É um tipo de público que nos faz visita, mas a sim. gente recebe dono de mercado, de academia, o pessoal de posto de combustível, de todo lugar que tu pensa, e a gente consegue entregar pro fornecedor o ambiente que ele está agora devidamente respaldado, porque ele já passou por uma análise jurídica técnica do órgão de defesa do consumidor, Uhum. e, obviamente, o consumidor que está recebendo agora o conteúdo de um produto ou um serviço devidamente respeitado. Uhum. Bruno, eu vejo na tua atuação, assim, uma coisa muito em prol, da defesa, né, das pessoas, das causas. Não é à toa que tu está como diretor do Procon, tu é advogado, então isso está muito no teu DNA. Mas eu quero saber, o que que leva, todos esses atributos para o Bruno político e aonde tu acha que estaria a tua maior atuação ou a maior necessidade da cidade, na tua opinião? Pô, primeira coisa a gente tem que pensar, eu sempre digo a cidade para quem mora aqui por primeiro, antes de quem vai visitar. Que de nada adianta você ter uma casa, tá bagunçada, você mora no meio de um chiqueiro e tu vai querer receber uma visita? Não é assim que funciona. Então, não é o caso de Balneário, a gente vive numa cidade muito boa, já condecorada por vários lugares como talvez a melhor do Brasil. Eu coloco sempre que é a melhor do mundo, que para mim não tem igual. Balneário Camboriú para mim é especial e eu amo a minha cidade de coração. E o que eu poderia fazer hoje, e olharia para Balneário com carinho, para que a gente cada vez mais tivesse essa condição de ser essa cidade que ela é, continuar sendo, é respeitar realmente o nosso morador e garantir aqui que quem mora aqui vai ser bem tratado, vai ter acesso ao que ele precisa, ele vai ser alguém que vai ter os seus direitos como um todo respeitado. E como que tu faz isso? Tu tendo serviços públicos de qualidade. E a gente está tendo a oportunidade de ter uma gestão pública atualmente que é muito séria perante a isso. Que realmente tem alguém que escuta, uma prefeita, um vice, a sua equipe que trabalha pela população. Então, se eu for colocar em cima de uma ação prática que Balneário possa cada vez mais ter, é de escutar. Porque o político bom é o político que escuta, que recebe a demanda. Uhum. Então, eu acho que, como tu bem disse, escolhendo as virtudes que eu tenho, eu queria que cada vez mais fosse aplicado, e hoje já está sendo, mas que a gente leve sempre isso a um nível maior, é de escutar a população. É receber a demanda e ir atrás corrigir. É receber o problema e ir atrás solucionar. É fazer esse trabalho. Então, eu faço isso dentro do meu mundo nesse momento que é o Procon, e eu estou muito satisfeito com a entrega que a gente tem feito. E se fosse a nível de prefeitura como um todo, um dia, se Deus quiser assumir essa prefeitura, hoje a Juliano faz um bom trabalho, mas eu também quero ser prefeito. Uhum. É poder deixar realmente a população próxima da prefeitura, deixar próximo do nosso convívio, para que a gente tenha uma relação muito direta de pode reclamar. A gente quer que você reclame. Que a gente quer trabalhar, quer resolver o problema. Então, realmente é isso. É criar cada vez mais o hábito de escutar e dar atenção aos problemas. Pô, que maravilha. Falando então aqui com vamos imaginar aqui no cenário do futuro, nosso futuro prefeito aí de Balneário Camboriú, se eu chegasse para o prefeito Bruno e dissesse para ele assim: "Brunão, nós temos a nossa praia central, que é o nosso cartão postal e que é a praia mais frequentada de Balneário Camboriú. Sabemos que temos praias magníficas como Estaleirinho, Taquarinhas, mas a praia central é o nosso grande Cartão cartão de postal. postal e é onde as pessoas de fato se reúnem. Muito se fala sobre a questão da nossa praia. Ah, a praia tá um lixão, todo mundo pega virose quando entra na água, e é algo que eu vou te ser bem sincero que me entristece como morador, porque eu já virei um defensor de Balneário Camboriú e eu não gosto que as pessoas falem negativamente da minha Boa. cidade e busco sempre tentar incentivar debates para que a gente consiga cada vez mais melhorar. Quando eu falo aqui de trânsito, eu não falo de uma forma pejorativa, Não. eu falo num caráter de uma construção, porque eu quero um dia e verei um trânsito como o de Gramado, que tu vai botar o teu pé na faixa e os carros vão parar. Uhum. E da mesma forma me preocupa muito a questão
nossos esgotos, da nossa rede pluvial, por quê? Sabemos que as atuais regras exigem das construtoras uma série de estruturas para que isso não ocorra. Contudo, como uma cidade que já tem 62 anos, temos muitas construções que não faziam parte dessa regularização. Sim. É possível, falando agora com alguém que está à frente de um PROCON, que é advogado, Uhum. fizesse algum plano da poder público com essas construtoras, para que a gente conseguisse regularizar isso, para minimizar e para restaurar a qualidade da nossa água da Praia Central? Tiago, é tão urgente esse teu pensamento que assim que a gente assumiu lá em 2025, ano passado, no começo da gestão, a prefeita foi muito feliz em colocar uma equipe muito boa dentro da EMASA, que é a nossa empresa de saneamento básico do município de Balneário Camboriú. E a gente pegou uma cidade que tinha momentos que a cidade estava sem nenhum ponto próprio para banho d'água da Praia Central. Uhum, Essa era uma situação que a gente recebeu a prefeitura nesse sentido. sim, Durante os últimos, os 8 anos anteriores que teve momentos que a praia ficou inteira sem ter condição de banho. Isso é péssimo. E durante essa gestão já a gente conseguiu atingir momentos que a praia estava inteira própria para banho. Creio que até, inclusive, atualmente ela esteja, se não inteira, a maior parte. Então a gente já teve um ganho de qualidade absurdo desde o início da gestão. Só que a gente não ia parar por aí. Tanto que uma obra que não foi feita no passado, que deveria ter sido feita, era a macrodrenagem, que é a maior da América Latina que está acontecendo nesse momento, que é essa grande obra que está acontecendo atualmente, nesse exato momento, uhum, na praia de Balneário Camboriú. Quando foi feito o alargamento, deveria ter sido feito antes a macrodrenagem. entendi. Porque tu joga um monte de areia, alarga, faz o engordamento, como Senão teria que dizem. fazer o trabalho agora de, fazer o buraco para criar a Não estrutura. é que teria, é o que está sendo feito. Exato. Porque escolheram naquele momento entregar a praia para fazer o alargamento e Uhum, depois o próximo prefeito que se virasse para fazer isso. E assim foi feito. E agora está sendo feito. Porque a entendi. gente tem que fazer essa macrodrenagem e ajuda e muito nessa parte de saneamento, especialmente para evitar alagamentos. A gente já viu episódios, depois da praia largada, de ter água subindo o nível da Atlântica, criando quase que poças Não, dentro tu da, nem me fala, da, cara. da No areia. no meu primeiro ano, eu vim do Rio Grande do Sul das enchentes e E vi já viu a a água. água subindo na Brasil Já ali. deu até um. Não, já, pelo amor de Deus, para com Mas isso. então, a macrodenagem vai ajudar e muito nisso quando ela é concluída. Aham. Porque ela vai criar canais extravasores, enfim, Sem te espaço. cortar, mas então a macrodenagem vai acabar, por exemplo, com aqueles alagamentos que tem na Atlântida ali, por exemplo, que nas esquinas ali, que o pessoal filma tem muitos canais que fazem, né, Te desafio, o Thiago, ao vivo a ali. tu ver o tamanho das galerias que estão entrando debaixo da Não, areia. eu já vi elas expostas antes de fazerem a obra, Aham. eu acho que era 2 ou 3 Elas metros, são tu fica gigantes. é imenso mesmo. E a ideia é que tenha veículos que possam entrar lá para fazer a limpeza. Então a gente está falando de um governo que não se preocupa só de fazer obra que fica para cima da terra, Aham. que é o que aparece, mas até o que está debaixo da terra. Pô, legal. Então a gente já tem esse espírito, como tu bem disse, que é importante para resolver esses problemas. E na EMASA não é diferente. Também esses edifícios eles estão vindo agora, tem que se adequar. E os que têm antes edificações que estão contra alguma normativa, que estão imprimindo algum tipo de infração, eles são autuados, tem que regularizar. E tanto que existe o Regulariza, um programa da EMASA. Que é o Se Liga na Rede, até que é para questão do esgoto e tudo mais, que é para poder realmente se ligar no esgoto, se regularizar e não ser autuado, até porque ninguém gosta de tomar multa. E as multas, elas, quando se falam de saneamento e de meio ambiente, elas não são baratas. Então, é bom se ajustar e a gente aqui em Balneário preza muito por saneamento. Também que é uma cidade que tem balneário no nome, a água tem que ter balneabilidade. Então, se pegar o antes e depois do início do governo e quando a gente vai entregar no final, vai ver um grande avanço que já teve e cada vez mais vai ter, até projetos de tratamento de esgoto, ampliação está sendo feita, então é uma série de trabalhos que eu sempre digo que a prefeita Juliana ela foi muito, muito contente nas escolhas dela para colocar pessoas à frente dos cargos, especialmente escolhendo pessoas técnicas e que estão fazendo um bom serviço. Uhum. Então é uma alegria fazer parte desse governo e a gente fala com muita felicidade, que daí as coisas estão acontecendo. Eu posso falar em meu nome do PROCON.
Isso é o que eu sou responsável e, como eu falei, estou bastante contente com o que a gente tem entregado. Mas quando a gente olha numa vista geral do que o governo tem entregado, a gente falou antes sobre trânsito, a gente falou sobre segurança, a gente já falou agora sobre saneamento, e a gente tem tido destaque em várias áreas. Então é muito legal e dizer para ti que participar de tudo isso dentro desse governo é até uma inspiração. Como eu falei, se eu ainda quero ser um prefeito, eu quero ser um bom prefeito, e a gente podendo aprender de perto com a prefeita e com o vice é um momento muito, muito bom. Falando um pouquinho de segurança, Brunão, uma das coisas que mais me encanta em Balneário Camboriú, para quem estava morando antes das enchentes em Porto Alegre, é a segurança. Uhum. Aqui eu e a minha família podemos andar tranquilamente às 3 horas da manhã, estar com telefone, estar portando joias, sem a preocupação de que a gente vai ser abordado, vai ser assaltado, vai sofrer com violência. Contudo, me chama muita atenção, o aumento de pessoas em situação de morador de rua, de Uhum. indigentes na nossa cidade, alguns deles usuários de drogas, Sim, o que acaba gerando uma certa insegurança e uma preocupação de que isso possa se desencadear, porque uma coisa atrai a outra, né? Um morador de rua vira um usuário de drogas, não estou generalizando, mas estatisticamente falando, acontece muito. claro. O usuário de droga acaba se tornando o delinquente. Criminoso. Exato. E isso, consequentemente, pode se criar um cenário futuro de ir contra essa nossa segurança e tudo o que tornou o Balneário Camboriú esses celeiros de grandes empresários que às vezes trabalham em São Paulo, mas têm a sua residência, a sua família aqui, justamente por ter a liberdade aqui que eles não têm lá. Claro. Já conversei com algumas pessoas e me disseram assim: "Thiago, é um pouco mais complicado do que parece, porque existe outras esferas, que atam o poder, da gestão de executar". E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o problema e sobre essas amarras. Até o STF já emitiu decisão específica para Balneário Camboriú em relação ao trato das pessoas em situação de rua. Balneário Camboriú ganha destaque até no STF, para tu ver. Mas vamos lá, Thiago. A gente acontece, está acontecendo aqui em Balneário Camboriú internações involuntárias. Estão acontecendo. Implantados no governo da nossa prefeita Juliana do Nilson. Uhum, E isso é resultado. É resultado de quem quer resolver problema. exato. Porque a gente sabe que a pessoa em situação de rua que quer aceitar ajuda, ela aceita ajuda e ela tenta sair dessa situação de rua. Uhum, E tem gente que não quer aceitar. Porque tu falou muito bem dito. Essas pessoas, elas entram às vezes nessa condição e acabam entrando numa situação de problema de saúde já, de dependência química, que realmente não tem mais condição de decidir por si próprio a sua própria vida, porque vai se colocar num caminho que só vai decair, decair, decair. E tem acontecido isso ao longo do Brasil como um todo, mas aqui em Balneário a gente tem tomado atitude. Existe a internação involuntária para justamente esse tipo de pessoas que já não tem mais a condição de discernir o seu próprio caminho de vida, uhum, para ser internado involuntariamente, ou seja, contra a sua própria vontade, mas por um motivo de saúde pública e de segurança. uhum, A gente já viu casos de pessoas que foram atacadas da abordagem social aqui de Balneário por pessoas em situação de rua. uhum, Pessoa que está indo ofertar ajuda ser atacado por quem está precisando de ajuda. uhum. E a pessoa não quer sair da rua, mas quer ficar atormentando quem está passando pela rua. E a gente não pode, no meu olhar enquanto gestor público, olhar para essas pessoas e colocar elas em prioridade em detrimento a quem vive na cidade e tem que ficar aceitando ser abordado, especialmente, por exemplo, mulheres que se sentem inseguras Sim. por moradores de rua que já não tem mais condição nenhuma psicológica, psíquica, de discernir o que é certo e errado, que é capaz de violentar uma pessoa para conseguir roubar alguma coisa e vender por uma pedra de crack. Então a gente tem que valorizar quem faz a cidade acontecer. Que são as pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que têm as suas empresas. E essas pessoas em situação de rua, elas ou têm que aceitar ajuda e buscar melhorar, ou ela vai ser internada involuntariamente. Porque, desculpa, eu não consigo olhar para uma pessoa em situação de rua e pensar que ela quer estar ali. Exatamente. Eu não consigo olhar desse jeito. E se a pessoa quer estar ali, ela tem que ser tirada involuntariamente. Porque ela perdeu a condição de decidir que aquilo é uma coisa boa. Porque não tem como uma pessoa morar na rua e dizer que aquilo é uma coisa boa.
Exato. Isso não é uma situação de respeito ao próprio ser humano. E se o ser humano por si só não consegue mais pensar desse jeito, que a gente então utiliza um pouco dessa força repressiva do Estado para tirar ela da rua e voltar ela à condição de dignidade humana. A gente tem tantos relatos bons de pessoas que deram a volta por cima, que hoje são empresários e que a gente pode dar jeito a essas pessoas. A internação voluntária, ela ajuda nesse sentido. Eu acho que nenhuma pessoa está imune, de ter problemas na vida que possam levar ela para uma situação extrema como essa. Naturalmente. Contudo, toda pessoa de bem, a pessoa bem intencionada, ela vai aceitar ajuda. Pelo contrário, ela quer uma oportunidade para poder, sair dessa situação e voltar a ter uma dignidade de vida. E quem não quer fazer isso, já tem um pensamento errado, já está Isso. predisposto para um crime ou para ir contra as regras do convívio social. Eu estava vendo até um vídeo esses dias que me impactou bastante, de um empresário que ele abordou uma senhora que pediu para ele, acho que R$ 50 ou alguma coisa do tipo, e ele falou assim: conversou brevemente com a esposa dele, falou assim: "Minha senhora, posso, não sei o quê?". "Não, pode, não sei o quê". Falou com a esposa, né, e daí falou pra senhora assim: "Minha senhora, eu senti no coração, eu vou te abençoar. Eu sou empresário e eu vou te dar um emprego e tu vai ganhar R$ 5.000 por mês. Tu tá contratada". E dava pra ver na feição da senhora ali que era uma senhora bem humilde que daqui a pouco nem teria capacitação para aquele emprego, mas o cara estava dando uma grande oportunidade para ela. E R$ 5.000 para uma pessoa que está pedindo esmola é um bom salário, um salário acima da média do que muitos brasileiros Com recebem hoje. certeza. E ela falou assim: "Não, não tem interesse. Eu não quero o salário, eu É isso que eu sou tô eu falando, sou do Thiago. Bolsa Família, eu vou perder o Bolsa Família". Aí, olha o tipo de pensamento, que esse governo, né, que tem regido o Sim. Brasil, implementa nas pessoas. Pois é, A Thiago. pessoa que quer vencer, ninguém é obrigado a nascer rico. Sim, Toda pessoa em algum momento vai precisar de algum auxílio, de que alguém que abra uma porta, mas a pessoa que ela tem o pensamento positivo, quer fazer a coisa certa, sim. ela não jogaria fora uma oportunidade de Jamais. um trabalho para ficar vivendo de Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo ou pedir esmola. Thiago, até polemizando um pouquinho, né, falar uma coisa que é bem verdade. Tu pode comparar até certo ponto, com a situação de facções criminosas. A pessoa que escolhe ingressar numa facção criminosa, fazer parte de um grupo que a rotina deles é cometer crime, ele tá abdicando de ser respeitado como uma pessoa que merece ter os seus direitos humanos, atendidos integralmente. Porque ele tá entrando num grupo que vive e pratica o crime diariamente. Então, como a gente estava conversando em relação à pessoa que está em situação de rua e não quer sair da rua, quer viver em meio ao crime, que quer viver a dependência química e que não tem mais capacidade de se discernir a entrar nesse mundo ou sair desse mundo, ela precisa de uma força externa. E a internação voluntária é o caminho que a gente, enquanto governo, entendeu. A prefeita e o Nilson, o vice, tem sido muito feliz com esse programa, porque é um programa que tu tira a pessoa da condição de não ter dignidade humana, porque tu vê uma pessoa dormindo no frio, no chão, do lado de um cachimbo de crack. Desculpa, não tem como aceitar como uma coisa humana. Exato. Então, tu retirar aquela pessoa, nem que for à força, para tentar trazer ela de volta para a vida humana, para a dignidade humana, é o caminho correto. Então, tem acontecido isso e eu acho que a gente tá caminhando para cada vez mais melhorar a situação aqui em Balneário Camboriú. Certamente. Eu sou um cara que eu sou contra as cotas, mas eu sou a favor de um tipo de cota que eu acho que seria interessante, que seria, por exemplo, as empresas terem algum benefício do governo, alguma isenção, para fornecer um percentual para programas sociais que o governo pudesse criar para a recuperação dessas pessoas, para que elas ingressassem no mercado de trabalho, tivessem uma qualificação, para que elas conseguissem obter dignidade. Até Porque eu certo acho que ponto existe. o A doação do imposto de renda, por exemplo, tu pode fazer para a associação parte do teu imposto de renda, que em vez de tu pagar, tu transforma em doação. Já existe isso. Então é uma forma de tu valorizar associações sem fins lucrativos que fazem esse tipo de trabalho. Normalmente a gente acaba destinando para o seu, a pessoa mora em balneário, vai destinar para uma associação de balneário, Uhum. mas tu pode destinar para várias associações.
Mas essas associações, elas cuidam das pessoas ou elas encaminham as pessoas para o mercado de trabalho? Depende, tu pode escolher para qual associação tu quer doar, entendeu? Então se Entendi, tiver uma que já faça esse trabalho, tu pode doar para ela. entendi. Ou É, podes até fundar uma associação nesse sentido. é que eu sou da opinião de que o trabalho ele, dignifica e dá um caminho para a pessoa. Sim, Ninguém gosta de ser ajudado, a pessoa ela gosta de conquistar o seu sustento, de ter a sua dignidade, as boas pessoas, né. sim, E a gente não tem que dar esmola, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, concordo. para que elas possam construir a sua vida e que elas possam prosperar e caminhar com as suas próprias É, pernas. Balneário é sobre isso. BC é a terra da oportunidade. Sempre escuto de muita gente falando assim, eu propago essa ideia. Eh, Oportunidade de emprego não falta em Balneário. Às vezes não vai ter na proporção que você queira do salário, talvez não esteja na sua área, mas oportunidade sempre tem. É uma cidade que até o nosso Sistema Municipal de Empregos, o CIMI, anuncia vira e mexe, tem 200 vagas abertas lá. Tem dos mais diversos tipos de emprego. E isso é muito legal, que é uma cidade pujante. Uhum. Então ela é uma terra de oportunidades. É o que eu sempre falo, né, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Concorda? E Brunão, para a gente finalizar aqui, eu queria fechar com o Procon novamente, Boa, vamos lá. porque eu te acompanho muito nas redes sociais, o Bruno que é um cara muito ativo nas redes sociais, eu vou deixar linkado e você pode estar acompanhando o trabalho dele, e um trabalho muito legal é a fiscalização que o Boa. Procon faz, acho que o povo gosta muito desse trabalho de vocês. E, por exemplo, vocês fiscalizaram já redes de postos de gasolinas, que sabemos que infelizmente, pô, no Brasil, o pessoal sempre busca um Um caminho um jeitinho, né? jeitinho, um caminho alternativo para levar vantagem em cima do público, né. E vocês fazem essa fiscalização e essa autuação, porque realmente são empresas, e eu não estou generalizando, tem empresários empresas sérias e tem empresas que fazem errado. Mas, por exemplo, tem uma forma de o consumidor, eu não sei se tem alguma certificação, alguma coisa deles, saber, digamos assim, qual é o posto confiável ou não? Então vamos lá. A gente faz um trabalho especialmente pós-combustível que a gente tem feito com um certo carinho, que é cuidar da qualidade e da quantidade do combustível que o nosso consumidor está comprando. A gente chama os nossos colegas do Procon estadual de Santa Catarina para fazer uma fiscalização muito especial, que a gente vai lá, verifica se o que está mostrando na bomba é o mesmo que está saindo da mangueira que vai entrar no carro, e Uhum, também verifica a qualidade desse combustível. A gente está falando de uma fiscalização que ela é muito técnica, porque as amostras, por exemplo, elas vão para um laboratório de análise lá na Universidade Federal do Paraná, uhum. ficam lá dias para serem analisadas e retornam os resultados para a gente. A gente, inclusive, teve, depois de anos, aqui em Santa Catarina, uma amostra voltando não conforme, ou seja, não conforme a legalidade. Tinha algum problema. Nesse caso, não obrigatoriamente uma adulteração por parte do posto, uma coisa voluntária, mas de fato aquele combustível era um diesel, não atendia às regulamentações. Uhum, Por exemplo, até explicando um pouquinho mais, era o ponto de fulgor em específico nesse. O que que é o ponto de fulgor? Eu não sou técnico tanto na área do combustível, não sou engenheiro de petróleo, enfim, uhum, mas é como se fosse o momento que o carro, pega. O ponto de fulgor, ele é medido em temperatura. O ponto, aquela temperatura dele estava muito, distante do que deveria ser ideal. O uhum, veículo que recebeu aquele diesel pode possivelmente e deve não ter conseguido dar partida, eventualmente quando ele desligou. Então, e pode ter causado algum problema. Por isso esse posto em relação à parte do Procon Santa Catarina, que toma atitude em relação à autuação, uhum. deve ter tido a devida autuação, as penalidades possíveis na sequência, né? É o Procon estadual que toca essa parte. A gente chama eles para fazer a fiscalização, a gente atua junto e depois eles seguem com esse processo de autuação, penalidades, enfim, multas e todas as possíveis sequências, né? Uhum, E assim, o consumidor, o que que ele tem acesso? Ele tem acesso à fiscalização, que ele pode saber que a gente está fazendo. Se ele quiser fazer eventuais questionamentos a nós no Procon, a gente pode estar trazendo dados de como é que está sendo feito e tudo mais. No entanto, a gente não tem a prática de colocar à exposição desses postos, quais que tem eventualmente o resultado de uma gasolina com problema ou não, porque existe contraprova,
que é depois a próprio posto pode apresentar para Uhum, dar resultado, às vezes que teve algum problema. É como se fosse um processo, né? uhum, Tem o direito de defesa e do contraditório. uhum. Sendo assim, a gente toma esse cuidado para não fazer essa exposição, mas o consumidor pode saber que a gente está fazendo um trabalho sério, técnico, e que se tiver qualquer problema que de fato apareça, ele realmente aparece na fiscalização. Tanto que apareceu, virou notícia praticamente no estado inteiro, porque fazia tempo que não surgia esse tipo de resultado, porque aqui em Santa Catarina, fugindo da regra dos outros estados no Brasil, Uhum. 99% das nossas amostras voltam conforme a legalidade. Então, realmente é raro a gente ter problema aqui na qualidade do combustível. Outras infrações são possíveis e a gente está sempre fiscalizando também a qualidade, mesmo que a porcentagem é muito alta, porque a gente respeita muito o nosso consumidor e a gente quer entregar, então, uma qualidade sempre perto do 100%. E a gente também faz um trabalho paralelo, que esse o consumidor tem acesso por completo, que são as pesquisas de preço, né? Uhum. A gente sabe que passar posto a posto, olhando todos os preços para ver qual que está valendo mais a pena, é custoso para o consumidor. Sim. Vai gastar mais gasolina para rodar a Aham. cidade do que o cara que vai contratar. Então o Procon faz esse trabalho mastigado já. Mês de julho é mês de entrega da pesquisa, vai estar disponível inclusive nesse mês ainda. E a gente consegue já entregar então uma forma de conteúdo inteligente para o consumidor. Essa pesquisa de preço ela é fundamental para a gente saber o andamento. A cada 3 meses a gente faz se subiu, se desceu, criar um mapa da variação e poder manter o nosso consumidor devidamente informado. Pô, que bacana. E onde é que o consumidor acessa essas informações? Tudo no site da prefeitura, na aba do Procon, a gente tem todas as nossas matérias lá publicadas, tem todas as pesquisas e, independente da situação, a gente tem o nosso telefone, e-mail, WhatsApp, sede presencial, tem N formas de acesso, o consumidor pode consultar o serviço do Procon e eu até as minhas próprias redes acabam virando fonte de denúncia, de mensagens que eu faço sempre questão de atender o pessoal, porque a gente quer mais escutar o povo, então, seja por onde vem a mensagem, a gente vai dar um jeito de responder. Lembrando vocês que é muito importante a denúncia para que a gente consiga melhorar e levar, né, ao conhecimento dos órgãos competentes o problema para que ele possa ser sanado. E da parte de atendimento, para quem busca atendimento, precisa resolver uma questão com o Procon, Uhum. ele se dá somente presencial ou tem algum atendimento eletrônico hoje em dia? As denúncias a gente já recebe de maneira online, as que a gente está falando. Aham. A registrar a reclamação, é esse momento que o cara vai fazer, o nosso consumidor quer trazer um pedido de reembolso, Uhum. um pedido para poder cancelar uma compra, uma cobrança indevida, N situações possíveis. Ele vai fazer primeiro um agendamento para poder ter seu horário específico lá. A gente aproveita para agendar para fazer um atendimento bem especial. A gente faz inclusive as ligações no momento do atendimento para a gente conseguir resolver o problema na hora do consumidor. Uhum. Muitas das vezes o consumidor senta no dia para ser atendido e já sai dali com o problema resolvido. Isso no serviço público é raríssimo e no Procon a gente consegue entregar. Então a gente marca esse horário, o consumidor chega ali com os documentos dele, a gente faz toda a reclamação e praticamente 80% dos casos tem resolução. Então a gente está com uma taxa muito alta de resolução, isso é motivo de felicidade para a gente e a gente poder entregar para Balneário Camboriú o serviço de qualidade que o morador daqui merece, né? Pô, maravilha. Pô, Brunão, queria agradecer imensamente pela tua participação aqui. Nós temos assunto aqui para outros programas que se a gente for deixar para esse, vai horas e horas. Eu sei que o Bruno tem uma agenda que demanda muito dele, até pela responsabilidade do seu cargo. Gostaria de agradecer por estar dedicando esse tempo aqui para nós, para nossa audiência e convidar vocês para estarem acompanhando aí as redes sociais do Bruno, que ali tem o dia a dia sem filtro, né? Então você pode acompanhar toda essa atuação, todo o trabalho de fiscalização, tudo isso que é feito através dele no Procon, nas suas redes sociais. E ele já deu a dica aqui que no site da prefeitura, lá na aba Procon, principalmente para quem é aqui de Balneário Camboriú, você pode estar acessando lá todas essas informações que são muito importantes para nós que somos moradores. Brunão, muito obrigado e já fica aqui o convite para tu estar retornando, que nós temos muito assunto para tratar contigo. Tiagão, que vem a parte 2, a gente já conseguiu trazer muita coisa legal hoje, seja de Procon, advocacia, eh, empresas, a gente falou de coisas até das nossas marcas que estão aqui na frente. Então, assim, um baita papo e sempre uma satisfação estar aqui. A audiência que está hoje acompanhando a gente, um pouco de conhecimento a gente conseguiu levar, a missão está cumprida, especialmente porque eu costumo dizer, como disse no começo, que Procon é órgão de informação. Então, eu, enquanto diretor, eu tento levar muito a sério isso e o máximo de informação, seja através das nossas redes, seja através do nosso trabalho, é que o nosso consumidor de balneário esteja cada vez mais atento,
e mais respeitado. Então, muito obrigado. Ah, com certeza. E como tu é um cara que eu acompanho as tuas redes sociais, sei que tu preza muito pela tua saúde aí, já foi atleta do futebol, pratica a tua musculação, tá sempre em atividade, eu sei que tu cuida muito da tua saúde e eu queria estar te presenteando com Ah, esse uma lembrança aí, aqui dos nossos amigos da Chá Real deixa eu dar uma para tu olhada aí. manter a tua saúde em dia. Tiagão, obrigado. Esse aqui é um produto que eu sou suspeito para falar. Eu já consumo e quero continuar consumindo, ainda mais agora com esse copo bonito e também com toda essa coletânea aqui. Então, muito obrigado. É, e eu já vou te recomendar esse chá de hibisco aí, faz muito bem para a saúde, tem feito toda a diferença aí na minha Que vida. legal. Vamos experimentar e depois te passo um feedback que com certeza vai ser muito positivo. Muito obrigado, meu irmão. E para você que nos assistiu até agora, gostaria de agradecer a sua audiência. Deixa o like nesse conteúdo e coloque aqui nos comentários quais são as suas dúvidas ou opiniões sobre aquilo que a gente debateu aqui. Se inscreva no nosso canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.